Eu não gostaria que eles estivessem perto de nenhuma criança que eu conheço, ou eles poderiam estar em qualquer lugar. Anthony Smith e Jodie Simpson deveriam ser soltos este ano, depois de terem sido presos em 2018 pelo ataque a Tony. Bem-vindo à De Volta. Sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. A história que eu tenho para você hoje é sobre um garotinho cujos pais o deixaram à beira da morte quando ele ainda era um bebê muito pequeno. Mas de alguma forma, esse garotinho sobreviveu depois de todo o abuso que ele sofreu. Esta é a história de Tony Hudgal. Tony Jasper Hudgell, na verdade, nasceu como Anthony Smith em 8 de outubro de 2014. Ele nasceu de seus pais biológicos, Jodie Simpson e Tony Smith, que eram de Whitstable, Kent, Reino Unido. Eles moravam em um apartamento na Square Hill Road, em Maidstone, descrito como muito bagunçado e sujo. Antes do nascimento de Anthony, em julho de 2012, Jodie Simpson, de 24 anos, ficou noiva de Tony Smith, de 46 anos. Mas Tony não era um bom homem de forma alguma. Ele possuía um passado violento, com 11 condenações e 21 crimes diferentes. Algumas acusações envolviam agressão, danos corporais graves e posse de drogas. Tony também era dependente de heroína e álcool. O casal teve o bebê Antônio em outubro de 2014 e estava nas nuvens com o novo menininho. Mas isso não duraria muito tempo. Quando o bebê Antônio tinha 6 semanas, em novembro de 2014, parou de se alimentar e ficou levemente inchado. Então sua mãe, Jodie, resolveu levá-lo ao pediatra para exame. Ao ver o bebê, o médico percebeu que, apesar do que Jodie dissera, o menino estava muito mais doente do que parecia. O bebê à sua frente estava muito doente. Anthony mantinha os olhos fechados e as pernas estavam rígidas e inchadas. O médico suspeitou que Anthony poderia estar com septicemia e ele foi imediatamente levado para o Hospital Pembury. Como os ferimentos eram graves, ele foi transferido para uma unidade especializada no Hospital Infantil Evelina de Londres. Quando o bebê foi internado, relataram extrema sonolência e sinais de dificuldade respiratória. A pele de Antônio estava acinzentada, ele espumava pela boca e gemia. Os médicos descreveriam seu corpo como assustadoramente inchado. Radiografias do corpo de Toninho mostraram fraturas em ambos os ossos das coxas, nas pernas, tornozelo direito, polegar esquerdo e 2 ossos do dedão do pé. Anthony também tinha membros deslocados, além de trauma por objeto contundente no rosto. As fraturas e os membros deslocados dele ficaram sem tratamento por tanto tempo que levaram Anthony a sofrer falência múltipla dos órgãos, choque tóxico e sepse. O corpo dele tinha inchado como um balão por tentar combater a infecção. E além disso, Anthony também tinha uma massa no cérebro. Ele foi colocado em suporte de vida e as coisas não pareciam boas para o bebê. Mas, depois de dias de tratamento médico agressivo e antibióticos, a condição de Anthony começou a melhorar. Parecia que o menininho ia conseguir sobreviver. Ele ficou gravemente ferido e teria sequelas permanentes, mas os médicos salvaram o bebê de 6 semanas. Os médicos que tratavam Anthony já sabiam que os graves ferimentos não eram acidentais. Mas seus pais, Jodie e Tony, informaram aos médicos e enfermeiros que foi só um acidente. Embora eles não especificassem que tipo de acidente realmente aconteceu para causar todos esses ferimentos, os médicos então chamaram as autoridades com base nessas suspeitas. Jodie Simpson e Tony Smith foram levados para interrogatório pela polícia. Mas eles negaram ter qualquer ideia de como os ferimentos do filho realmente aconteceram e negaram ter demorado para levá-lo ao tratamento médico. Nenhuma acusação foi feita contra eles e eles não foram mantidos sob custódia neste momento. Durante a recuperação no hospital, o bebê Anthony ficou sob cuidados do Estado. E logo depois disso, uma mulher chamada Paula Hudgal, que em breve seria sua mãe adotiva, foi ao hospital para conhecer o bebê. Quando ela fez isso, Anthony tinha 4 meses e estava em situação lastimável. Ele pesava só 4 quilos e 300 gramas, já contando os gessos nas 2 pernas.
Ele já tinha passado por tanta coisa em sua vidinha curta e, infelizmente, quando Paula o conheceu pela primeira vez, ele estava emocionalmente fechado. Ele tinha um olhar fixo e rosto inexpressivo. Mas depois que Paula viu Anthony, ela sabia que não podia deixá-lo e começou a chorar. Paula ligou para Mark e juntos decidiram acolher o bebê. Paula e seu marido Mark viviam em Kings Hill, Kent, com seus 7 filhos, de 5 a 28 anos. Mas ainda tinham muito amor para dar. Quando trouxeram o bebê Anthony para casa em 9 de fevereiro de 2015, rebatizaram-no como Tony Hudgal. Os médicos disseram a Paula que o futuro de Tony era incerto, pois nunca viram um bebê tão pequeno sobreviver a ferimentos tão graves. Os médicos achavam que Tony provavelmente não conseguiria sentar, engatinhar e teria atrasos no desenvolvimento devido aos medicamentos que salvaram sua vida. Os ferimentos horríveis que Tony sofreu teriam que ter sido causados por puxões, torções e giros de seus membros com força considerável. Os ferimentos foram causados até 10 dias antes dele ser levado ao médico. Então, a septicemia que Tony sofreu por causa disso acabou causando danos aos ossos, articulações e placas de crescimento dele. Tony também ficou parcialmente surdo e com o quadril permanentemente deslocado. Em maio de 2015, poucos meses após Tony receber alta, Paula e Mark avisaram aos serviços sociais que queriam adotá-lo. Menos de um ano depois, em março de 2016, Tony tornou-se oficialmente filho deles. E o mais louco é que os pais biológicos de Tony, Jody e Tony, ainda não tinham nenhuma acusação feita contra eles. Eles podiam ter visitas supervisionadas com o filho 3 vezes por semana. Paula contou que, na primeira visita supervisionada, o pai de Tony entrou animado e agradeceu. Obrigado por cuidar do nosso menino. Você pode pensar que somos maus pais, mas foi só um acidente terrível. Paula achou estranho e não entendeu o que ele quis dizer. Os ferimentos de Tony eram claramente resultado de mais do que apenas um acidente. E Jody, naquela primeira visita, nem olhou nos olhos de Paula. E apesar do fato de que Tony estava tendo terrores noturnos. Após cada uma dessas visitas, foi ordenado que continuassem por pelo menos mais 7 meses. E agora, mesmo que essas visitas fossem supostamente supervisionadas, de alguma forma, o pequeno Tony estava voltando para a casa de Paula e Mark com machucados. Paula notou que, certa vez, após Tony voltar da visita aos pais biológicos, o gesso dele estava puxado para baixo. Paula o levou ao hospital para engessar suas pernas de novo. Quando os médicos fizeram isso, Paula achou que as pernas do pequeno Tony estavam quebradas sob os gessos, mas estavam só deformadas e torcidas. Paula procurou a polícia para relatar suas preocupações, mas informaram que não havia provas para acusar os pais. Portanto, o caso foi arquivado. Paula não conseguia entender como as pessoas que machucaram um bebê tão doce e inocente podiam estar andando livres por aí. Sem falar que eles poderiam ter outro filho se quisessem. Quem poderia sofrer o mesmo destino ou até pior do que o Tony? Então Paula não ia deixar isso passar. Ela insistiu ainda mais na questão e descobriu que a polícia não sabia o que o pai biológico do Tony tinha dito para ela durante a primeira visita. Eles também não sabiam que Tony foi devolvido para casa 2 vezes, só para terem as talas dele empurradas para baixo, e em outra ocasião, a tala dentro do gesso dele tinha sido quebrada intencionalmente. Com a nova informação, a polícia informou a Paula que reabriria o caso. E então, em janeiro de 2017, Jody Simpson e Tony Smith finalmente foram acusados pelo que tinham feito ao filho deles. Isso foi uma vitória para o pequeno Tony e seus novos pais. No entanto, a tentativa dos pais biológicos dele de atrapalhar sua recuperação ao removerem seus gessos acabaria forçando Paula e Mark a tomar a difícil decisão de amputar as 2 pernas de Tony. Infelizmente, disseram que não havia outra opção devido às muitas infecções que Tony enfrentava. Em maio de 2017, a perna esquerda dele foi amputada e, em outubro do mesmo ano, a perna direita. A cirurgia para amputar a primeira perna de Tony durou 5 horas e ele saiu visivelmente abalado. Mas Paula contou que 2 dias depois ele já perseguia as enfermeiras na cadeira de rodas e, em poucos dias, pôde voltar para casa. Diziam que Tony lidava com bom humor sobre a amputação e contava que um tubarão arrancou sua perna. Ele acabou recebendo próteses para as pernas.
E com muito trabalho duro e determinação, o pequeno Tony agora consegue se locomover sozinho com poucos ou nenhum problema. Tony também precisou passar por uma intervenção bastante intensiva com fisioterapia, além de terapia de fala e linguagem. Como sua fala estava atrasada devido ao tempo que passou no hospital, no total, Tony fez 8 transfusões de sangue em 23 operações diferentes. Então, em fevereiro de 2018, George Simpson e Tony Smith foram a julgamento. Apesar de os pais biológicos de Tony negarem ter demorado para buscar ajuda médica para o bebê, o casal disse que não foi ao hospital imediatamente porque aguardava o encanador para arrumar o aquecedor. Ok, mas isso leva um dia para o Max, e ele não pegou septicemia em um dia. Não estava claro se os ferimentos do Tony foram causados de uma vez só ou ao longo de vários dias. E certamente não foram causados por manipulação normal ou acidental, como alegavam seus pais, mas sim por puxões, torções e arrancões. Tony Smith até chegou a dizer que estava nas nuvens por ser pai, acredite se quiser. E Jodie afirmou que estava planejando deixar seu noivo Tony justamente no dia anterior ao bebê Tony ter sido levado ao hospital. Quando perguntada no tribunal por que queria deixá-lo, ela disse que era porque ele era muito bruto com o bebê. Dá pra acreditar? Mas isso claramente era só papo furado, porque Jodie, na verdade, ficou com Tony por 3 anos depois que o bebê Tony se machucou. Ela também disse durante o interrogatório que ainda estava apaixonada por Tony, o homem que tentou matar o filho dela. Jodie disse que avisou 2 vezes o noivo para ser mais gentil ao segurar o bebê com força. Ele o ergueu do chão pelos pulsos, deixando a cabeça pendurada para trás e levantou suas pernas pelos tornozelos, só para soltá-lo rapidamente. Jodie tentou defender o noivo, dizendo que, apesar de rude e bruto, era seu noivo. Tony só tinha mãos grandes e não percebia o quão bruto ele estava sendo. Jodie também, no entanto, disse que nunca viu Tony causar qualquer dano ao bebê deles, e ela também negou ainda causar qualquer dano ela mesma. A verdade é que Jodie Simpson era tão apaixonada por Tony Smith que não fez nada para proteger seu bebê dele. Ela não queria perder Tony Smith. Ela também diria no tribunal que não percebeu o quão grave a situação realmente era. E ela sempre tinha esperança de que Tony ficaria mais gentil com o bebê a qualquer momento. Jodie já havia dito à polícia que tinha 999% de certeza de que Tony não machucou o bebê. E quando foi questionada pela promotoria se isso era verdade, ela disse que sim, mas havia um pouco de dúvida. Jodie chorou no contra-interrogatório ao admitir que colocou em risco a segurança do filho e falhou em sua principal função, protegê-lo. Após menos de 1 hora de deliberação, o júri considerou Jodie e Tony culpados. O casal foi considerado culpado por causar ou permitir danos físicos graves e por crueldade e negligência contra menor de 16 anos. Na sentença, o juiz Philip Statman disse: bebê Tony sofreu, nas mãos de um ou de outro de vocês, ferimentos que irão e já causaram uma mudança dramática em sua vida. Não posso ter certeza de qual de vocês causou todos ou alguns dos ferimentos, nem do papel exato que cada um desempenhou. Não é exagero dizer que seu filho esteve quase à porta da morte. A juíza também disse que a força necessária para quebrar os ossos de um bebê seria vigorosa e que o bebê teria sentido muita dor. A juíza criticou Jodie por priorizar Tony Smith em vez de cuidar do filho. Ambos seriam condenados a 10 anos de prisão. Infelizmente, essa era a pena máxima para o que eles haviam sido acusados. Jodie e Tony não demonstraram emoção durante a sentença. Apenas no fim do julgamento foi revelado que o pequeno Tony perdeu as 2 pernas devido aos ferimentos. Os jurados ficaram comovidos às lágrimas ao ouvirem o depoimento de impacto da vítima e verem 2 fotos do menino, que tinha 3 anos na época. A nova mãe de Tony, Paula, ficou muito feliz com o resultado do julgamento, mesmo que Jodie e Tony tenham recebido sentenças absurdamente leves. Ela diz que não se tratava da sentença, mas sim de responsabilidade. Menos de 9 meses depois de ser preso, Tony Smith recorreu para tentar reduzir sua sentença, mas 3 juízes do Tribunal Superior recusaram conceder permissão para apelar em outubro de 2018. E apenas alguns meses antes disso acontecer, Tony Smith, na verdade, foi feito refém por alguns colegas de prisão e espancado quase até a morte.
Diziam que ele foi amarrado a uma cadeira e depois espancado com uma meia cheia de latas de atum, além de barras de metal. Diziam ainda que seus agressores pisotearam seu corpo. Tony acabou sofrendo uma fratura na órbita do olho, costelas quebradas e mandíbula quebrada. Isso seria karma, eu acho. Um pouco de karma. Jody Simpson tentou recorrer da sentença, mas por algum motivo desistiu do recurso. Após 5 anos de prisão, incluindo o período de detenção antes do julgamento, Jody e Tony seriam libertados em agosto de 2022. Jody seria libertada na metade da pena, em 12 de agosto. Mas houve um atraso porque o secretário de Justiça, Dominic Robb, tentou impedir que ela fosse libertada. No entanto, isso acabou sendo considerado ilegal e ela seria libertada em fevereiro de 2023. Então, Jody Simpson agora está livre no mundo. Mas Tony Smith, também em liberdade condicional, teve a liberdade negada. Agora ele deve ficar preso até o fim da sentença, em setembro de 2027. A Junta de Liberdade Condicional negou sua liberação, porque ele poderia então começar um novo relacionamento e possivelmente ter acesso a mais crianças que ele poderia machucar. E Paula Hudgal afirma que Tony Smith nunca demonstrou nenhum remorso pelo abuso que infligiu ao filho, e ela disse que ele não passa de um covarde maligno. Na audiência de liberdade condicional de Tony Smith, ao ouvir a declaração de impacto da vítima feita por Paula, Tony saiu furioso do tribunal e se recusou a ouvir. Então, nem preciso dizer que Paula e o resto da família dela estão muito felizes, que a Junta de Liberdade Condicional negou a liberdade dele. Agora, o pequeno Tony, com menos de 10 anos, já realizou feitos incríveis. Ele arrecadou dinheiro para instituições de caridade, aprovou uma nova lei e mais. E os pais adotivos de Tony, Paula e Mark também fizeram campanha incansavelmente por penas mais severas para abusadores de crianças. E eles conseguiram convencer o governo a introduzir a Lei Tony, que entrou em vigor em junho de 2022. Com essa lei, abusadores de crianças podem receber prisão perpétua. Antes, a pena máxima era de 14 anos. A Fundação Tony Hudgal foi criada para apoiar crianças vítimas de traumas e abusos emocionais, físicos e psicológicos. Em junho de 2020, aos 5 anos, Tony percorreu 10 quilômetros com suas pernas protéticas. E ele ajudou a arrecadar 18 milhões de libras, ou 272 milhões de dólares, para o Hospital Infantil Evelina de Londres, o hospital que salvou sua vida quando ele era bebê. Inspirado pelo desafio de 100 voltas no Jardim do Capitão Tom em abril, Tony tem corrido no parque local para arrecadar 500 libras. Na semana passada, ele já havia alcançado 1 milhão de libras. Ele decidiu seguir até o final de junho, pois as doações continuavam chegando. Sou tão orgulhosa do nosso filho. A caminhada dele tem sido simplesmente incrível. E tem sido maravilhoso poder retribuir de alguma forma ao hospital incrível que salvou a vida dele. E a parte favorita dele? Chegar à caixa de correio. Esse é o ponto de chegada dele todos os dias, então ele adora chegar lá. Você está pronta? Vamos lá? Tony não faz muito tempo que está com as pernas artificiais e não há dúvida de que foi difícil no começo. Seus primeiros 300 metros levaram quase 1 hora, mas logo com determinação e coordenação aprimorada, ele fazia o percurso em só 12 minutos. Olá, Tony, aqui é o David Williams. Durante o desafio, incentivos vieram de grandes estrelas do país. Que coisa incrível que você está fazendo. Com certeza. Incrível. Você... Uma heroína. Tony Hudgal recebeu o prêmio Points of Light em setembro de 2020. Numa recepção do Points of Light, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson agradeceu seus esforços de arrecadação e inspiração para mudanças legais. A Lei de Tony para prevenir sofrimentos futuros. Tony ganhou o Prêmio Orgulho da Grã-Bretanha em novembro de 2020, como jovem arrecadador no Good Morning Britain. E ele recebeu o Prêmio de Jovem Cidadão Britânico na Câmara dos Lordes em outubro de 2021. Tony também recebeu a Medalha do Império Britânico na lista de honrarias de Ano Novo de 2024 pelos serviços à prevenção do abuso infantil. Ele é o mais jovem a receber essa medalha até hoje. Tony é um menino confiante, feliz e exuberante.
Ele também adora a música This Is Me, do filme O Rei do Show, disse Paula, mãe de Tony, sobre o filho. Somos muito sortudos por tê-lo. Ele é tão vibrante, tão confiante. Ele pode entrar em qualquer lugar e conquistar todo mundo. Todo mundo que cruza o caminho dele se apaixona por ele em segundos, mesmo sem saber sobre a deficiência dele. Ele tem esse carisma. Obrigada por ouvirem a história do Tony hoje. Esse garotinho é realmente incrível, e ainda mais considerando as pessoas horríveis e cruéis de quem ele veio. A nova mãe dele, Paula, também parece incrível. Eles realmente têm sorte de estarem juntos. Agora, espero que Jody e Tonizão nunca mais tenham filhos. Nunca. Eles não têm perfil para serem, nem merecem ser pais. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir de mim, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ative as notificações também. Assim você vai saber quando eu postar um vídeo novo, que é de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Wicked World hoje. Até a próxima. Cuidem-se, gente. Tchau. Obrigada por apoiarem um mundo malvado. Adina, Alana, Allie, Amanda, Amy, Angela, Angie, Brandy, Carrie, Katarina, Cecilia, Celia Cruz, Claire, Danielle, Danny, J. Drew, Eric, Frank, Georgia, Haley, Hannah, Jackie, Jen, Jennifer, Josie, Kara, Christy, Mary Jane Kelly, Naoma, Nikki Owen, Ray Robin, Sharon, Starlit, Sky, Laurie, Marion, Mary Mel, Mimi, Susan, Tamara, Tammy B, Tammy S, Tracy Reino Unido e Whisper 216. Vocês são incríveis. Tem mais conteúdo de Um Mundo Perverso no Patreon. Confira em patreon.com O Mundo Perverso ou use o app do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem alguma sugestão de caso que gostaria de ver eu abordar? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.